Prezados irmãos, a paz do Senhor a todos. Desejo que a bênção de Deus, do nosso Senhor Jesus, de nossa Mãe, a Virgem Maria Santíssima, da nossa querida e santa Avó Rosa, o Consolador, e do nosso profeta santo e querido irmão Aldo, esteja com todos em sua vida, em sua saúde, em sua família. Desejo que os irmãos tenham vindo para a igreja com muito amor em seus corações. Um desejo muito sincero em sua vida de prestar o seu louvor e adoração, especialmente nesta data em que estamos vivendo, ao nosso querido e santo profeta e irmão Aldo. Porque, irmãos, hoje é um dia que para nós, aqui da congregação de Chapecó, antecede a festa do aniversário do nosso querido e santo irmão Aldo, que para nós comemoraremos amanhã. Então, irmãos, é uma data muito especial, inclusive muito propícia, para preparar o nosso coração para amanhã prestar o nosso louvor e nossa adoração ao nosso querido santo irmão Aldo. E nosso Deus sempre considera as festividades da terra. Nunca para Deus, comemorando aqui na terra, seremos ignorados por Ele de forma alguma. Mas Ele respeita, Ele ama, inclusive Ele envia anjos e santos de grande poder e autoridade para estar aqui conosco, para nos abençoar, para nos inspirar, para nos dar saúde, força, fé, para que a gente possa lutar de forma bastante clara, demonstrando com clareza o nosso posicionamento espiritual aqui no mundo, aqui nesta terra, diante das pessoas que estão ao nosso lado. Por isso que nós temos que lutar, irmãos, temos que conservar a nossa fé, temos que fazer tudo com muita sinceridade, tudo com muito amor e, especialmente em datas como esta, prestar todo o nosso louvor ao nosso querido e santo irmão Aldo, reconhecendo que Ele é o nosso grande e poderoso mestre, nosso Pai, nosso profeta, nosso companheiro, nosso anjo de Deus entre nós e também o supremo pastor que Jesus prometeu. Então agora, agradecendo a todos pela presença, pela sua participação, convido que fiquem em pé, por gentileza, os irmãos que puderem, porque nós vamos orar pedindo a bênção e a graça de Deus para a nossa santa reunião. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Criador, Todo-Poderoso nos céus e na terra, honra e glória, Pai Santo, nós, os Teus filhos, prestamos ao Senhor, exaltando o Teu santíssimo nome, engrandecendo o Teu poder neste mundo, refletindo a luz que chega do Senhor até nós, para toda a humanidade, que se tiver um bom coração, vão reparar que a bênção do Senhor, que as mãos do Senhor, que a face do Senhor alcança-nos nesta terra. Querido e eterno Deus, nosso Pai Celestial, honramos e glorificamos o vosso Divino Espírito, Santíssimo, o Teu Filho amado Jesus, nosso Mestre e Salvador, a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, Rainha dos céus, nossa Mãe, Mãe do Senhor e de todos os anjos e santos dos céus e também dos santos e dos justos na terra. Honramos e glorificamos o Consolador prometido por nosso Senhor Jesus, a santa e querida Avó Rosa. Junto, e agora dedicamos especialmente nosso louvor, nossa adoração ao Senhor, profeta, santo irmão Aldo, nosso mestre, nosso supremo pastor, sucessor do Consolador, o último profeta de Deus, anjo de Deus entre nós, nosso santo que guia este povo aos céus. Honra e glória, querido e santo irmão Aldo, prestamos ao Senhor como um abraço amigo, entregamos ao Senhor como aquele pedido de bênção que dezenas e outras pessoas, até centenas de vezes, pediram ao Senhor pessoalmente, curvando-se diante do Senhor, beijando de forma bastante singela as tuas santíssimas mãos, olhando ao Senhor e pedindo bênção, irmão Aldo, e podendo ouvir de ti, querido primaz, aquelas doces palavras dizendo que a avó o abençoe. Querido e santo irmão Aldo, receba o amor de todos nós, os teus filhos. Nossa gratidão, querido primaz, por termos sido escolhidos por Deus para conhecer o seu profeta, o nosso profeta, o Senhor. Querido e santo irmão Aldo, receba então
esta festa, podemos dizer, que a partir de hoje já apresentaremos ao Senhor, que se completará amanhã e no dia de quinta-feira, na reunião também festiva que teremos. Receba, querido e santo irmão Aldo, todo o nosso amor, nossos louvores, nossos agradecimentos e o gesto de amor que expressamos ao Senhor, de todo este povo, não só daqui, de nossa congregação, mas de todas as outras espalhadas por este país e até fora dele. Santo e querido irmão Aldo e santa avó, agora pedimos a bênção dos senhores para essa reunião, pedimos que a graça de Deus esteja presente entre nós, atuante em cada um, em cada ministério, em cada voz que vai cantar, em cada levantar do braço dos irmãos que vão reger, em cada palavra que deste púlpito proferir e também por cada serviço que nossos irmãos obreiros, diaconisas vão prestar, pela presença de cada irmão membro que aqui está, de crianças até irmãos de mais idade, que todos nós com um só objetivo possamos honrar aquilo que o Senhor irmão Aldo nos disse: somos uma família só. Querido e santo irmão Aldo, então entregamos esta reunião nas tuas santíssimas mãos, para que seja feita a tua vontade sobre nós, não só agora, mas para todos sempre. Amém. Agora nós vamos cantar o primeiro hino do nosso inário, Igreja Forte. Amém, os irmãos podem tomar seus lugares. Agora nós vamos cantar alguns hinos, e especialmente este primeiro que fala sobre o nosso querido santo irmão Aldo, de número 62, Sublime Bênção.
número 215, Templo de Divina Nobreza. Também, irmãos, o hino de número 220. Parabéns, irmão Aldo, nesta data tão querida. Santo irmão Aldo, servo de Deus, que tem me dado tanta alegria na sua igreja, é o primaz que o bem me faz e me protege dia a dia. Tua palavra
temo, nem me apavoro, porque confio no irmão alto amigo, no Consolador e na Virgem Maria, minha alegria, que me dão abrigo. Quanta alegria sinto no meu coração, por isso eu agradeço o santo irmão Aldo, a Santa Avó Rosa e a Deus nosso Pai, que com todo amor tem me amparado.
fazia, nada me trazia a paz para viver. E assim a cada dia, tudo que eu ouvia parecia acreditar, mas sempre iludido, cada vez mais perdido, sem nada encontrar. E neste desespero de tanto sofrimento e de tanta ilusão, quando me parecia que nada mais existia, encontrei a salvação. Nesta igreja santa, minha alma alegre canta com grande satisfação. Aqui ganhei a vida, a paz na minha lida e a consolação. E a mão poderosa da Santa Rosa que sempre me conduz no caminho da verdade, com toda a felicidade, pois é grande a sua luz. Feliz eu vivo agora, e o sofrimento de outrora eu já nem me lembro mais. Ganhei tudo que perdi, pois aqui eu aprendi a viver sempre em paz.
saber que o irmão Aldo nos protege todos os dias com a Santa Avó Rosa e a Virgem Maria. Ele nos conduz como uma estrela guia. A Santa Avó Rosa e a Virgem Maria, ele nos conduz como uma estrela guia. Nós ficamos esse amigo conservar, procurando obedecer, procurando ajudar, com dedicação. Vamos trabalhar, ajudando o irmão Aldo, outras almas a Te agradeço de todo o coração, ó querido irmão Aldo, primaz, amigo, irmão, mesmo sem clamar teu nome, estende a tua mão, me livra do perigo, me dando a proteção. Estende a tua mão, nos livra do perigo, nos dando a proteção. Estimados irmãos, em nome do nosso querido e santo irmão Aldo, agradeço a todos pela sua vinda, pela sua presença, pela sua participação, pelo serviço que o irmão, a irmã tem prestado, está prestando ao nosso Deus. Seja na função que for, como obreiro, diaconisa, regentes, coristas e músicos, nossos irmãos membros, enfim, todo o nosso povo. Que a Santa Avó e nosso querido santo irmão Aldo abençoe e recompense a todos pela sua vinda, pela participação, também pelo serviço que prestam à igreja. Nós temos então, irmãos, em nosso boletim duas mensagens e nesta oportunidade nós vamos meditar na primeira delas e inclusive para classificar melhor nossa reunião, tendo em vista que amanhã nós teremos a festa do aniversário do irmão Aldo, então nós deixaremos a mensagem para o aniversário dele, que seja lida amanhã. E hoje nós meditaremos, tendo em vista que também a festa da nossa sede é de batismo, então nós meditaremos na mensagem referente ao batismo. Por que é necessário se batizar em nossa igreja apostólica? A igreja apostólica representa o reino dos céus na terra, razão pela qual aqui está o Espírito Consolador, a Santa Avó Rosa e seu santo pastor, o querido, santo e profeta e irmão Aldo, que a representa entre nós e manifestou a glória desta santa de Deus e o seu poder.
O santo irmão Aldo nos transmitiu através dos boletins as suas ordens, a sua vontade soberana de Deus o Pai. Portanto, aqui Deus se manifesta entre nós através de Jesus, nosso Senhor, da Santa Avó Rosa, do santo irmão Aldo, de Maria Santíssima e dos santos, com a finalidade de formar outros santos para a glória de Deus e o seu reino. Foi esta a razão de Jesus ensinar a Nicodemos que quem não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. E para que isso aconteça, é preciso que a pessoa interessada passe pelas águas e o batismo e receba a unção e as virtudes que lhe são concedidas pelo Espírito Santo do Pai, pela Santa Avó Rosa, em nome de Deus o Pai, do Filho e do Espírito Santo, no ato da sua conversão. Convertida é a pessoa que resolve tomar novos rumos espirituais na sua vida, fundamentadas na verdadeira fé. Todos que resolvem se batizar precisam se converter primeiro, mudar de atos, de pensamentos, suas vontades. Deve ser somente para fazer o que é bom, justo, honrado, honesto. O convertido não pode voltar para o mundo de pecado, que é o caminho de erro, de desobediência, de uma má criação, de estupidez, de falta de respeito ao próximo, de vícios e maus costumes. Alguns se batizam, mas logo se esquecem que prometeram a Deus, os seus santos, de serem fiéis e obedientes. Lembrem-se que a Santa Avó Rosa ensinava a Jesus: cobra o voto que fizeram de ser fiéis e obedientes aos ensinos da nossa igreja. Notem que todos os seus erros e pecados foram lavados e purificados pelo sangue de Jesus. Foram batizados com o Espírito Santo pela unção e a virtude que a Santa Avó Rosa e o santo irmão Aldo lhes concederam em nome de Jesus nosso Senhor. Portanto, passam a ter virtudes divinas em sua alma. Então sois herdeiros de toda a graça de Jesus e do Consolador. E é por este motivo que não pode voltar mais atrás, para não perderem este tesouro valioso de fé, que é a salvação de sua alma e toda a proteção celestial. Venham se batizar, pois a Santa Avó Rosa, o santo irmão Aldo e todo o poder do Pai lhes ajudarão a vencer, para serem verdadeiros filhos de Deus, felizes e muito mais abençoados. Irmãos, esta mensagem ela fala então que é necessário nós procurarmos o batismo nesta igreja apostólica para ter participação com Jesus, tanto na morte quanto na ressurreição. Então este é um princípio de fé para o povo aperfeiçoado que Deus teria no futuro, que neste caso é o povo do presente, somos nós. Entendam, irmãos, que Jesus, ele foi o primeiro modelo, o primeiro exemplo perfeito de um homem, o primeiro exemplo perfeito do ser criado por Deus, a sua imagem e semelhança, e cumpriu-se tudo nele, o que Deus havia feito como plano inicial na criação da raça humana. Jesus, ele foi perfeito em tudo. Não teve mácula, não teve erro algum sequer. Porém, ele assumiu os nossos erros. Ele, Jesus, assumiu os nossos pecados. Assumiu as nossas transgressões. Inclusive no hino de nossa igreja, especificamente na cruz, ele diz assim: o peso do pecado estava sobre os ombros de Jesus, desde Adão até o último ser vivente nesta terra. Então Jesus esteve com ele, passando aquela agonia da morte, passando aquele sofrimento terrível, que nunca vamos conseguir entender. Nem que uma pessoa faça o mesmo simulado, é impossível entender o sofrimento de Jesus. Tanto é verdade que ele foi um sofrimento tão intenso, tão real, que momentos antes de Jesus ser crucificado, suas lágrimas já eram de sangue. Porque Jesus recebeu em seu ser
todos os pecados pela inocência do ser humano. Pecados esses, por exemplo, de alguém que nos convida, antes de sermos apostólicos, claro, a praticarmos algum vício, a praticarmos algum erro, algum pecado, alguma indisciplina, alguma coisa que não agradava a Deus, alguma coisa ou muitas coisas, não é verdade? E tudo isto, às vezes pela falta de conhecimento, a humanidade, o ser humano acaba praticando. Não quer dizer que não é um pecado, ele existe. Mas ele é um pecado perdoável. Por quê? Ele é feito sem consciência real. E Jesus mostrou isso. Ele disse, quando aqueles homens o crucificavam, ele disse, Pai, perdoa-os. Por quê? Eles não sabem o que fazem. Então, é claro nesta palavra de Jesus de que existe pecado que é por inocência praticado. É um pecado sem tanta malícia. É um pecado sem tanta escolha. E posso até mostrar para os irmãos como se dá esse pecado. Por exemplo, imaginem os irmãos uma criança que nasça num lar cujos seus pais são fumantes. Como aquela criança vai ver pecado nisto? Como aquele inocente vai entender que aquele ato não é bom? Então ele vai acabar, seja direta ou indiretamente, praticando também. Mas este pecado, ele é perdoável. E quem perdoou este pecado para aquele ser, quando se depara com Jesus, quando se depara com a doutrina, quando se depara com a disciplina e o Evangelho de Cristo? Se ele é um pecado perdoável, ele foi pago por quem? Por Jesus na cruz. Porém, este pecado está ainda na pessoa. Ele está ainda sobre aquele ser e precisa ser retirado. Ele precisa ser limpo. Ele precisa ser lavado. E como se lava, irmãos? Como se limpa? Jesus também instituiu o batismo. Quando Jesus se batizou, inclusive, ele não tinha pecado. E São João, o Batista, o profeta, ele interpelou Jesus, ele disse, mestre, mas não convém que eu batize o Senhor que me batize. O Senhor que deveria me batizar, não eu a ti. E Jesus disse, deixa isto por ora. Porque Jesus sabia que aquele ato de perdão que estava sendo feito por São João em si, serviria para os pecados que ele assumiria na cruz. Então o batismo de Jesus também foi para perdoar pecados, mas não dele propriamente, os nossos pecados, que existiriam nos seus ombros, que ele seria moído por nossos pecados, mas na cruz, então previamente Jesus já os tinha perdoado. Então observem, irmãos, que Jesus, ele estava mostrando para nós, porque imaginem, irmãos, como Jesus podia ser batizado depois da cruz? Não dava, era impossível. Temporalmente, cronologicamente, era impossível que isso acontecesse. Como é que Jesus na cruz? Porque ali ele assumiu os nossos pecados, ali ele tomou sobre si as nossas dores, nossas transgressões e levou-as na cruz consigo. Como ele poderia descer de lá então e ser batizado? Então Jesus precisava já ter passado por este ato, para que ele em sua vida, no seu histórico, já tivesse batismo. E então Jesus assim fez, assumiu os nossos pecados, assumiu as nossas transgressões, desde o primeiro até o último ser criado por Deus, ser humano, quero dizer, e que tinha um pecado de inocência, um pecado que feito às vezes sem saber que estava pecando, ou se ainda que soubesse, não tinha tanto conhecimento assim sobre ele, e precisava então Jesus perdoá-los através do seu batismo. E o que Jesus fez, irmãos? Jesus, através destes, precisou morrer, para que existisse realmente uma limpeza, para que existisse realmente, digamos assim, o apagar destes pecados.
Mas Jesus precisaria então renascer, porque ele não podia só ter morrido e ficava assim, não, ele precisava renascer, ressuscitar, reviver. E com isso, irmãos, reviver como uma forma nova, uma nova vida. E como Jesus mostrou que ele teve uma nova vida. Depois que ele ressuscitou, depois que ele renasceu, ele viveu diferente. Ele teve uma nova vida de verdade. Inclusive ensinando, mostrando, apregoando o Evangelho, mostrando os pormenores da fé apostólica, da vontade de Deus para o ser humano. E então, Jesus com isto fala, mostra que nós também temos que fazer isto, temos que passar por isto. E ele diz então aos seus discípulos, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho. Quem crer e for batizado, será salvo. Então Jesus estava falando com isso que para nós sermos salvos de fato, nós não podemos entrar nos céus com pecado algum que seja. Nós não podemos entrar no céu com um pouquinho de mancha que seja, porque senão contaminados também estariam os céus. Os céus só entram puríssimos, limpos, pessoas sãs, curadas de todos os seus dores, sofrimentos, de todas as suas coisas ruins, e dores e sofrimento, digo, de pecado. E então, para isso, é necessário que exista o batismo na vida da pessoa, para assumir a personalidade de Jesus na sua morte e também na sua vida, porque quando ele se batiza, ele morre. Não materialmente. Não pense os irmãos que quando nós batizamos, ou aqueles que vão se batizar vão morrer, digamos assim, ainda que numa fração de segundo, não. Mas o seu espírito velho morre. O seu antigo eu, as suas antigas tendências para o pecado, as suas antigas tentações, elas morrem junto. E ali ficam sepultados. Ali, aquelas águas ficam. De uma vez que depois elas são limpas, são aliviadas, elas levam consigo os pecados da humanidade que esteve com Jesus na cruz. E depois que uma pessoa morre, para ela continuar vivendo, ela precisa ressuscitar. Então é por isso que ele ressurge da água, desta vez limpo, ressurreto. E Deus, nosso Pai, lhes concede um espírito, digamos assim, novo. Ele morre, deixa ali todo o seu passado, todos os seus pecados, todas as suas transgressões, porém ele vive com Jesus. A vida que Jesus teve e deu para o seu próprio corpo no passado, ele também dá aos nossos espíritos. Por isso que aquele discípulo, ele disse, Jesus, quando ele vier, ele vai batizar, porém com fogo. Quer dizer, ele vai batizar depois em espírito, ele vai dar uma nova vida de verdade, uma purificação total. Ele não vai ser assim um pecado perdoado por boca, não vai ser um pecado perdoado, digamos assim, por falar que estão perdoados, alguém disser se estão perdoados, não. É um pecado real, ele existe, ele está ali presente, é um perdão real, presente na vida do ser humano. Tanto é que ali a liturgia do ato, ela precisa existir de fato. Não é assim um batismo onde o pastor, por exemplo, ora e os irmãos todos ali ouvindo, ou então até que levantassem a mão, mas já estariam perdoados. Não, ele precisa mesmo entrar na água. Ele precisa sentir a textura da água. Ele precisa sentir a água tocando o seu ser. Ele precisa sentir a água tocando inclusive todo o seu ser. E não só uma parte, um membro, não, é todo o teu corpo. Até que a Santa Avó sempre ensinava, os irmãos já assistiram batismo e com certeza viram em alguma ocasião um pastor do púlpito dizendo, batiza de novo, porque não cobriu toda a sua face, por exemplo. Então, irmãos, é um nascimento e uma morte e um nascimento real. Ele precisa existir de fato, para que fique comprovado que ali nasceu aquela pessoa de novo. Ele submergiu ali, ele entrou na água, ele deixou como uma morte os seus pecados ali naquelas águas, porém ele levanta e ali dá-se um novo nascimento.
E há um pormenor, irmãos, muito lindo no batismo que acontece, é que os irmãos sempre ouviram. Nosso santo irmão Aldo sempre nos revelou, Santa Avó também, que Deus aproxima o seu trono no ato do batismo. E este é o único momento em que vimos na doutrina apostólica que isto se dá. Nós ouvimos no casamento que Deus une os espíritos, mas o irmão Aldo nunca disse para nós que Deus aproxima o trono e faz isto. Nós pregamos, ensinamos, doutrinamos o povo, inclusive nas cerimônias de casamento, que Deus que une, e é verdade. Mas o irmão Aldo revelou que no batismo, Deus aproxima o seu trono da terra. Então ele não é que ele está nos céus e vai lá abençoar. Chegaria esta bênção, chegaria esta unção, mas não, ele assume a responsabilidade de dar uma nova vida àquele ser que está nascendo. Porque é esta a função de Deus, de dar um espírito a quem nasce. Este trabalho Deus não terciariza, Deus não dá a alguém fazer, Ele assume esta responsabilidade diante dele mesmo e de toda a corte celestial e de todos os céus. E Ele que dá um espírito a alguém que é concebido na terra, por exemplo. É Deus que cria, que dá as aptidões, que dá as virtudes, que dá a vontade na pessoa, que dá até mesmo as características do ser humano para aquele espírito. E não seria diferente no batismo, porque se uma vez que ele morreu, ele vai ter que nascer de novo. Quem tem que dar aquele espírito? Deus não podia terceirizar a ninguém. Ele teria que fazer pessoalmente. E é esta a razão de Deus aproximar o seu trono da terra. É uma razão de que Ele assume a responsabilidade de dar uma nova vida, de realmente reformar, de trazer novo aquele espírito, inclusive com outras virtudes, que pode ser que antes não tinha. E Deus dá, assim como Ele cria um ser, quando Ele nos céus faz o ser humano, o espírito do ser humano, digo para ficar bem claro, as características da família, as características e personalidades que vai precisar para aquela pessoa viver, nas circunstâncias que ele vai ter na terra, e Deus que compõe isso na alma daquele ser. Quando ele nasce desta vez na igreja, desta vez espiritualmente, Deus também dá virtudes e características para o espírito. Desta vez, para desenvolver melhor o seu trabalho para a igreja. Por exemplo, às vezes ali, Deus dá um dom para a pessoa de cantar. Por exemplo, ali, às vezes Deus dá um dom de pregar. Por exemplo, ali no batismo, Deus pode, no nascimento, dar o privilégio de alguém, às vezes, que tinha uma dificuldade de raciocinar bem quanto à fé, ter uma possibilidade de raciocinar quanto a isto. Então Deus ali prepara o espírito de novo da pessoa, com as características que ela vai precisar para ser, inclusive, muito útil para a obra. É por isso que uma vez nosso santo querido Aldo diz: desperte as características, os dons que tem em vocês. Inclusive, numa certa ocasião, ele também disse que para nós, apostólicos, deveríamos buscar entender, buscar compreender para que estamos aqui. Porque Deus deu para nós, mas nós temos que buscar, nós temos que procurar fazer aquilo fluir em nós. Às vezes eu posso ter um bom talento, mas se eu nunca penso nisso, esse é um talento que está ali incubado, é um talento que está ali escondido. Às vezes ele precisa ser garimpado, precisa ser trabalhado, precisa ser lapidado, para então produzir os bons frutos que um apostólico precisa produzir. Aí os irmãos vão entender por que são apostólicos. Porque muitos, se eu perguntar para os irmãos aqui, por que são apostólicos? Às vezes pode ter muitos que não sabem por quê. Mas se Deus escolheu os irmãos para estar aqui, porque Ele sabe já, Ele tem um objetivo com os irmãos, às vezes nós não sabemos, mas Ele já sabe, Ele deu esta característica para os irmãos, os que vão ser batizados Ele vai dar. Então precisamos nós procurar, buscar, para que eu fui chamado por Deus no meio de tantas e milhões de pessoas. Por que eu fui chamado? Por que Deus me escolheu?
escolheu a mim, não escolheu o vizinho da minha esquerda, nem o da minha direita, nem da minha frente, nem de trás da minha casa, mas escolheu a mim e minha família. Por quê? Então o irmão Aldo diz: procure descobrir, procure encontrar e despertar o dom que há em ti. E é isso, nós não podemos ser apostólicos passivos, irmãos. Nós não podemos ser apostólicos só de audiência. Nós temos que ser protagonistas na história de Deus. Nós temos que procurar trabalhar na história de Deus. Nós temos que procurar deixar nossa marca na história de Deus. É por isso que algumas pessoas às vezes se destacam das outras. Por quê? Porque ela já encontrou. Mas não quer dizer que o irmão ou a irmã não saiba ou não tenha este dom. Tem, mas às vezes não procurou, não encontrou. E todo o que busca encontra. Então, irmãos, às vezes nós vemos pessoas tão úteis para a igreja. Às vezes no trabalho do som, da filmagem, da música, dos obreiros. Às vezes regente, um corista que faz um bom solo, um bom pastor, um bom membro. Porque, irmãos, às vezes, ser um bom membro é preciso de esforço e até sacrifício. Mas às vezes a pessoa não dá valor nisto. Ela é um bom membro assim, enquanto ali conveniente. Passou dali, ele já fraqueja um pouquinho. Aí ele já não vem uma reunião, já não vem uma outra. Então um membro é bom assim? É certo um membro assim? Então às vezes a pessoa pode falar: não, mas eu só sou membro. Mas até para ser membro pode ser bom membro. Pode ser bem no seu ministério, pode servir bem a igreja. Então é por isso que nosso irmão diz: procure despertar em si os dons que Deus lhe deu na hora do seu batismo. Porque não pensem, irmãos, que Deus não presenteia os seus filhos quando ele renasce, quando ele faz novo o seu espírito. Não dá nenhum presente, não dá nada. Pelo contrário, é típico de Deus a gratidão. E Deus muito se alegra por um dia termos feito uma escolha de sermos batizados. Então é típico de Deus a gratidão. É um sentimento que há nele, existe nele, é real. Esteve com todos os santos que ele enviou na terra, o ser grato. Tanto é que os irmãos reparam, cada vez que nós vimos um relato de um apóstolo com Jesus, Jesus lhe dava um presente. Não material, porque Jesus não era desprovido destas coisas materiais. Por exemplo, São Pedro, quando afirmou que ele era o Cristo, ele deu um presente: e tu és Pedro, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja. É um presente de Deus para São Pedro. Outros apóstolos, quando diziam: mestre, eu queria saber a respeito do reino dos céus, a morada, o que eu vou ter, porque eu abandonei as coisas. Ele falou: a vocês são reservadas coisas muito lindas. Então é típico do Espírito de Deus, o Espírito Santíssimo do Pai, o dom e o reconhecimento através da gratidão. A Santa Avó, irmão Aldo, era assim também. Quando nós íamos falar com o Santo Irmão Aldo alguma coisa pertinente à igreja, não tampouco só para nós, mas para a obra, ele sempre nos presenteava com alguma coisa. E falava algo desse assunto ou de outro, daquilo outro, mas ele sempre retribuía. A Santa Avó também. Ela sempre retribuía os seus filhos e filhas que eram gratos, reconhecidos a ela, que faziam a sua parte. Então vejam, irmãos, que é típico de Deus, especialmente quando nós o procuramos o batismo, ele recompensar aquele espírito com virtudes, com dons, com qualidades e coisas espirituais. Porque da terra, irmãos, Deus não, digamos assim, ele recompensa. Vamos supor assim, às vezes uma pessoa tem uma dificuldade para um trabalho, alguma coisa financeira, ele ajuda. Mas Deus sempre visa a parte espiritual. Então, às vezes, se nós não encontramos nada, porque talvez não procuramos bem. Então, lembrem-se do nosso Santo Irmão Aldo, que diz: procure despertar o dom que é em ti. Para que eu fui chamado? Porque Deus viu em mim tantas qualidades que Ele me chamou e não chamou o outro. O que Deus encontrou em mim que eu tenho e eu ainda não sei? Peça para Jesus, peça para a Santa Avó, peça para o nosso Santo Irmão Aldo, para a nossa Mãe Maria Santíssima. Por que será que da família só ficou eu da igreja? Algum significado tem. Por que será que da minha família ficou, por exemplo, só o meu pai, ou só a minha mãe, ou só alguém? Procure. O irmão, a irmã vai encontrar. Para qual objetivo Deus está selecionando os irmãos? Nós vimos assim na mensagem que eu pude ler aos irmãos,
especialmente no aviso que nós vamos ter lá digamos assim, uma nova congregação lá em Portugal. Temos em torno de 30 pessoas morando lá. Pode ser que o dom que Deus deu para elas é de divulgar a mensagem da igreja, o nome da Santa Avó e do Irmão Aldo, num continente. E neste caso especificamente, num continente europeu. Esse, por exemplo, é só um detalhe, é só um exemplo. Por que Jesus escolheu São Paulo para fazer parte do ministério? Porque ele tinha características que podia ser usada para a obra, como de fato foram. A ponto dele dizer, combati o bom combate. Quer dizer, carreguei a minha fé, agora só me resta receber a coroa que está reservada para mim. Então, irmãos, cada um dos irmãos que estão aqui, cada um dos senhores internautas, tem um grande tesouro em si. Só precisa encontrá-lo. Porque tesouro só é tesouro porque está escondido. Tesouro, irmão, só é tesouro porque não há em abundância. Se fosse fácil de ser e todo mundo tivesse, não teria valor. Entende, irmãos? Se, por exemplo, o ouro, digamos assim, um pequeno exemplo, fosse assim em abundância, fosse igual o ferro, ele não teria o valor que ele tem de ouro. Ele só tem o valor de ouro porque é escasso, é raro, é difícil de se encontrar e as suas propriedades são muito utilizadas. Então observem, irmãos, que cada um dos irmãos tem um tesouro muito lindo e nobre dentro de si. Se o irmão ou a irmã não encontrou ainda, lembrem-se do irmão Aldo que ele pede, procure despertar. Às vezes é para o irmão falar da igreja para um conhecido. Às vezes é para o irmão, através das orações que coloco aqui no pedido, na caixinha de oração, ajudar a salvar uma pessoa que nem conhece a igreja. Às vezes é para o irmão, a irmã, através do seu exemplo, ajudar alguém lá na escola, lá na faculdade, lá onde o irmão ou a irmã frequenta. Às vezes um parente, às vezes é um amigo, às vezes é o pai, às vezes é a mãe, às vezes é um irmão. Então nós não sabemos, mas Deus escolheu cada um de nós para alguma tarefa, para alguma missão. E Deus não desperdiça as suas escolhas. Tanto é que numa certa ocasião, Jesus foi interpelado sobre isso e ele disse, não dê pérola a porcos. Quer dizer, que ele não desperdiça do seu poder. Às vezes a gente pode desperdiçar, mas inicialmente Deus tinha e tem em nós uma esperança muito grande. Então que cada um dos irmãos saiba aproveitar, saibam vasculhar em si, no seu íntimo, nas suas intimidades, digamos assim, pensar consigo, que eu estou aqui? Por que sou apostólico? Por que Deus me chamou? O que Deus viu em mim que Ele precisa que eu seja útil aqui nesta terra? E se entregue para a Santa Avó, para o irmão Aldo, se batize. Os que são batizados, renove o voto que já fizeram um dia, renove a vontade de servir a Deus e de encontrar e procurar aquilo que é melhor aproveitável para a obra de Deus na terra. Amém. Que a Santa Avó, irmão Aldo, abençoe a todos, conceda sempre bastante saúde, muita sabedoria, muito entendimento, muito boa vontade e desejo de encontrar este tesouro tão lindo que está no irmão, na irmã. Uns já encontraram, outros estão descobrindo e outros, se procurar, ainda vão achar. Amém. Convido a todos que fiquem em pé, por gentileza. Nós vamos agora orar. Elevem suas mãos, fechem os seus olhos, curvem sua cabeça. Com muito amor, com muita reverência, nós vamos pedir a bênção e a graça dos nossos queridos santos. Vó, querida e santa Vó Rosa, irmão Aldo, santo profeta irmão Aldo, Virgem Maria Santíssima, Rainha dos céus, ó Jesus bondoso, nosso Mestre, aquele que instituiu para todos os seus seguidores o santo batismo. Ó bondoso e eterno Deus, nosso Pai Criador, aquele que nos cria, que nos reforma, que faz-nos renascer. Ó Espírito Santo de Deus, no qual vem todo o poder, vem toda a glória, toda a graça, todas as virtudes e os dons que Deus vai colocar em nós quando renascermos nas águas, ou especialmente naqueles que vão ser batizados. Honra e glória sejam dados a todos os senhores, a todos os santos profetas,
a todos os santos apóstolos, à corte celestial e a todos os santos e anjos que já recebem nossas glórias porque são salvos e já venceram. Receba, ó querido irmão Aldo, toda a nossa gratidão, nosso amor, nosso reconhecimento por tudo que o Senhor tem feito por nós. Peço-te, primaz, abençoe nossos irmãos, nossas irmãs, as crianças, os meninos, as meninas, os adolescentes, os senhores e senhoras de até muita idade, irmão Aldo. Conceda a eles bastante saúde, entendimento, sabedoria, bom ânimo, coragem, fé, forças para lutar e também vencerem e serem um dia resgatados por Jesus, pela Santa Avó e elevados às alturas para entrar de posse do seu galardão. Querida avó e santo irmão Aldo, abençoe grandemente o nosso povo, as crianças e todos os nossos irmãos que cumprem o ministério na igreja. Também te peço, abençoe grandemente as nossas crianças espalhadas por este mundo, as pessoas humildes, pessoas de um bom coração, sejam elas apostólicas ou não, irmão Aldo, mas que os senhores possam estar sempre atentos a elas, cuidando, zelando, protegendo, trazendo o conforto dos céus na maneira do possível. E quem sabe o Senhor está destinando cada um de nós para um dia nos encontrar com elas e falar do Senhor, e pela identidade da bênção que ela já recebeu um dia, saber e entender que o Senhor que está falando com ela neste momento, e trazê-las para a igreja, serem convertidas, serem batizadas e serem salvas. Querida avó e santo irmão Aldo, peço também a bênção por esses irmãos que colocaram seus pedidos aqui na caixinha de oração. Rogo em favor deles, para que eles tenham seus problemas aliviados, suas dores aliviadas, seu sofrimento amenizado, seu problema de saúde eliminado da sua vida, do seu corpo. Ajude, irmão Aldo, às vezes estão fazendo um tratamento que não está servindo muito bem. E quem sabe o Senhor possa tocar no coração do médico, de maneira que ele possa trocar o remédio, para que ele possa resolver a situação, dar uma saída, prescrever algo que seja mais útil, mais necessário a este irmão, a esta irmã, a esta pessoa que tem o seu nome aqui. Conceda a eles o serviço, um bom trabalho, um emprego e tudo quanto os teus filhos precisarem. Querida avó, abençoe o lar, a família, as pessoas que vivem dentro de uma mesma casa, para que haja harmonia, tranquilidade, muita paz, compreensão, paciência, muita humildade entre as pessoas e muito carinho e amor para vencerem felizes os seus dias de vida. Despeça os teus filhos com a tua paz, enviando o irmão Aldo e Santa Avó, anjos e santos para estar ao nosso lado, livrando-nos dos perigos, dos males, de pessoas mal intencionadas, de maus pensamentos, de maus sonhos, de pesadelos, de coisas que queiram tirar a paz e a alegria dos teus filhos. Então conceda também um bom domingo amanhã, um excelente dia, que possam retornar à noitinha para termos mais uma reunião. E esta reunião para nós é linda e especial, irmão Aldo, porque é a tua santíssima festa. Querida avó e santo irmão Aldo, muito obrigado por tudo. Honramos mais uma vez e glorificamos o nome santo dos senhores para todos sempre. Amém.